Oi, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para falar de cálculo estequiométrico, dar continuidade à aula da semana passada. Então, na semana passada, eu passei para vocês o que é o cálculo estequiométrico, para que serve, onde que é aplicado, como eu resolvo os exercícios envolvendo estequiometria, mas a gente trabalhou exercícios nessa primeira semana apenas trabalhando as relações entre mols. Nessa semana a gente vai acrescentar mais uma informação, vamos trabalhar as relações entre massa, ok? Mas continua no mesmo sistema, seguindo aqueles 4 passos que eu passei para vocês. Então, primeiro, montar e balancear a reação, depois escrever a proporção em mols. A partir dessa semana a gente começa a trabalhar mais essa ideia do terceiro passo, pegar a informação e adaptar as proporções em mols às unidades fornecidas no enunciado do exercício. E por último, efetuar a regra de 3, tá certo? Então vamos relembrar mais uma vez qual é a equivalência de um mol. Então se eu falo um mol para massa, que é o que a gente vai usar essa semana, eu tenho que lembrar que um mol é equivalente à massa molar, tá? Não posso esquecer de como converter mol em massa. Então, aquele N é igual a M sobre mão, ou montar a regra de 3, um mol equivale a massa molar e fazer a transformação, tá certo? Então, o que a gente vai trabalhar essa semana é essa relação aqui, ó. Um mol equivale à massa molar da substância. Então, vamos a um exemplo, né, um exercício de exemplo para vocês terem ideia, né, de como vai passar a funcionar a partir de agora. Então, nesse exercício de exemplo, eu tenho o fosfogênio, que é o CoCl2, que é um gás venenoso. Quando inalado, ele reage com a água nos pulmões para produzir ácido clorídrico, HACl, que causa graves danos pulmonares, levando a pessoa à morte. Por causa disso, essa substância já foi usada como gás na guerra. A equação química dessa reação está aqui embaixo, então o exercício fornece a reação para a gente, CoCl2 mais H2O, formando CO2 e HCl. Então observem que essa reação não está balanceada. Então, ó, para o vídeo nesse momento, pega o lápis, papel e caneta, vai fazer o balanceamento da equação e depois volta e continua vendo a continuação da resolução, tá bom? Muito bem, então, vamos retomar. Então, se uma pessoa inalar 198 miligramas de fosfogênio, qual vai ser a massa de ácido clorídrico em gramas que se formará nos pulmões? Então, a gente vai seguir aqueles 4 passos, sempre. E vocês vão ver que é sempre muito simples. Então, primeira coisa, vocês já foram lá e já fizeram o balanceamento da equação. Então, a gente chegou em o coeficiente 2 aqui no HCl, tá certo? Segundo passo, anotar as proporções em mols, que são os coeficientes da equação. Então, eu tenho 1 mol de fosfogênio para 1 mol de água, formando 1 mol de CO2 e 2 mols de HCl. Beleza? Então, passo 1 já foi feito, passo 2 também, agora nós vamos ao passo 3. Vai lá no exercício, pegar a informação dada e fazer a adaptação das informações, tá? A informação dada é 198 miligramas de fosfogênio. Então, nesse primeiro momento, eu tenho que transformar esses 198 miligramas para gramas. Então, eu tenho 0,198 gramas. Essa é a minha informação que eu vou utilizar. Coloco lá embaixo do fosfogênio, lembrando que a gente vai sempre organizar as informações usando a equação e colocando a informação embaixo da substância para ter uma visão das informações dadas e de como a gente tem que resolver o exercício. Então tá aqui 0,198 gramas de fosfogênio. O que é que eu quero calcular? Massa de ácido clorídrico em gramas. Então o meu X vai lá embaixo do HCl. Tá aqui. Muito bem. É nesse momento que a gente vai aplicar o terceiro passo lá do que eu passei para vocês. Eu tenho a informação em massa e eu quero calcular a minha informação em massa também. Então, eu não posso trabalhar aqui mols e massa. Eu tenho que ter as informações, né, dentro da mesma substância
na mesma grandeza, tá? Então, se aqui eu tenho a informação em massa, eu preciso ter essa informação aqui em massa também. O que a gente vai fazer? Transformar esse 1 mol de fosfogênio em massa. Como que eu faço? N igual M sobre mão. Então, o N aqui para mim é 1. A massa molar você vai ter que calcular. Olha na tabela periódica, cuidado com arredondamentos. Então, o carbono é 12, o oxigênio é 16 e o cloro é 35,5, que eu tenho que multiplicar por 2. E daí eu chego que 1 mol do fosfogênio é 98 gramas. Beleza? Ó, aqui já tá massa e massa, perfeito. Eu vou lá do outro lado. O meu X eu quero em gramas. Se eu quisesse em mols, eu poderia usar o 2 mols aqui de HCl, não tem problema, porque a informação seria dada seria em mols, aqui está em mols, então tudo beleza. Mas como eu quero em massa, o que eu tenho que fazer? Transformar esses 2 mols em massa também. Então, usando lá o N igual a M sobre mão, 2 mols de HCl é igual a 73 gramas. E eu já tenho aqui nesse momento a regra de 3 praticamente pronta. Vamos lá? Aqui. Então, 99 gramas de fosfogênio produzem 73 gramas de ácido clorídrico. Se eu tiver 0,198 gramas de fosfogênio, quanto de ácido clorídrico eu vou produzir? Simples assim, beleza? Regra de 3. Vou lá agora a parte matemática, né? Multiplica em cruz e tudo mais, forma a equaçãozinha, então 99x é igual a 0,198 vezes 73, x é igual a 14,454 dividido por 99, e a gente chega no valor de x é igual a 0,146 gramas de ácido clorídrico. Beleza, pessoal? Então, boa sorte para vocês aí nos exercícios. Qualquer coisa me escrevam, qualquer coisa mandem mensagem. E na quinta-feira, às 16 horas, estaremos mais uma vez na live para tirar todas as dúvidas. Se estiver os exercícios muito complicados, tiver muita gente pedindo, a gente faz uma live antes aí, na terça, para clarear melhor as ideias e vocês conseguirem resolver da melhor maneira. Tá certo? É isso aí. Bons estudos e até